meat is so A delicious. carne brasileira é muito deliciosa. Sausage, Eu tive I had beef. linguiça, had bife, chicken. eh, frango, I had pork. porco. I had things I don't even know what to call them. Eu tive coisas que eu nem Little sei o que eggs. chamar. You eat these little tiny Eu, eggs. comi o I ovo de never had codorna. such a tiny egg, but Eu it was nunca tinha delicious. visto isso, um ovo tão What pequeno. are they called? Como que ele é chamado? Does it come from a little tiny bird? Vem de um pássaro muito Like a pequeno? mini chicken? É uma galinha pequenininha? I love your Brazilian food. Eu amo a sua comida brasileira. I think I'm going home to America 20 pounds heavier. Eu acho que eu vou para os Estados Unidos muito mais pesado, 10 quilos mais pesado. Will you turn in your study guide now Vai para o guia de estudos agora, to page 12? para a página Page 12. Remember, we're on a journey Lembre-se que nós estamos numa jornada into living our lives in 3D. para viver nossa vida em 3D. And these D's are E esses desire, Ds são desejo, design, and desígnio destiny. e destino. We've spoken about our desire. Nós falamos sobre o nosso desejo. Very important that we get in touch É with muito our importante que deepest nós entremos em desires. contato com os nossos desejos mais That desire profundos. is called Esse eros. desejo é chamado Eros. And eros is E our Eros yearning é o for the nosso stars, anseio para as for estrelas, the eternal, para, for the infinite. para o eterno, para o infinito. Now we want to look at how Agora nós queremos olhar para como God has designed us. Deus deu-nos um We desígnio. discover in God's design Nós descobrimos no that we desígnio are de Deus destined for the stars. que nós somos destinados às Let's estrelas. look at the definition of Vamos ver a design. definição de desígnio. Design Desígnio refers é to a particular um plano plan, particular, particular purpose, um plano, or um intention propósito particular ou indicated by the intenção form determinados pela and forma functionality e funcionalidade of a thing. de algo. For example, Por if you look at exemplo, a se fish, você olhar para um peixe, you know it is designed você sabe qual que é o to desígnio fly, right? que para voar, certo? Não. A fish is not O designed peixe to não fly. é desenhado para A fish is voar. designed to swim. Ele é desenhado para You look nadar. at a bird, Se você olha um and you know pássaro, it is designed to fly. você sabe que ele é desenhado para voar. The word design A palavra comes from the desígnio Latin word vem da palavra de and signare, two Latin words. de signare. signare. São duas palavras em latim. And it means E of significa the sign. Do sinal. Of the sign. Do sinal. What we learn when Que nós we put on our aprendemos quando nós theologia do corpo colocamos glasses os nossos óculos da teologia do corpo. is we begin to read Nós God's começamos sign a ler language is o- everywhere. A linguagem de God sinais de speaks Deus. to us in Deus sign language. fala conosco através da linguagem de sinais. Right now I'm speaking to you in English. Agora eu estou You falando don't- com most vocês of you em don't inglês. A understand maior the parte de sounds that I'm vocês making. não entende o que Because no one has taught os you how to speak barulhos English. que eu estou fazendo, Some of you porque do. ninguém nunca ensinou vocês a falar em inglês. Most of Mas us alguns de have vocês not sabem. learned how to read Mas a God's maioria de sign nós language. não aprendeu como ler And so God is a speaking linguagem to de us sinais de all over Deus. the place. Deus está falando But we don't conosco understand em because todas we've as not been partes. taught to read it. Mas nós We've não not been entendemos taught to porque não understand. fomos ensinados a ler, nós não fomos ensinados a Theology do entender. corpo helps Teologia us do corpo understand nos ajuda a God's entender sign language. a linguagem de sinais de Deus. And the greatest sign E o maior sinal that God has given us que Deus nos deu is the human body. é o corpo humano. Think about it. Pense, At the source and summit of everything we believe as Catholics. no princípio de tudo que nós the acreditamos source como and summit católico, of everything we believe no princípio as de tudo que Catholics nós acreditamos is the como body católicos, of Christ é o given up for corpo us. de Cristo dado por nós. We are saved by his body and blood. Nós somos salvos pelo And indeed, corpo we e sangue are dele. his body. E na verdade nós somos o corpo We are the dele. body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. What does that mean? O que significa? We want to try to understand that. Vamos tentar entender isso. Theology do corpo gives us the Teologia key, do corpo nos dá a the chave, interpretive key a chave de that interpretação unlocks the entire que Christian mystery. destranca o mistério And da without this key, cristianidade.
E sem essa chave, Christianity remains cristianidade essentially meaningless to the world. é completamente sem sentido para o mundo. This is why so many, É por isso que muitas e muitas pessoas rejeitaram a fé nesse mundo moderno, porque ninguém deu para eles a chave que destranca. Eu quero fazer com vocês um exercício que que demonstra o que eu quero dizer. Vá para a próxima página, para a citação 1A. Eu vou ler esse parágrafo para vocês e eu quero que vocês perguntem: isso tem sentido ou não tem sentido? Tem sentido ou não? Não é uma pegadinha. Vamos lá para a citação 1A. Jornal é melhor que revista. O litoral é um lugar melhor do que uma rua. Para começar, é melhor correr do que caminhar. É preciso alguma habilidade, mas é fácil de aprender. Até crianças pequenas podem gostar disso. Pássaros raramente se aproximam. A chuva, entretanto, molha rapidamente. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa podem causar problemas. Precisa de muito espaço. Se não houver complicações, tudo vai ficar em paz. Uma pedra pode servir como uma âncora. Mas se as coisas se soltarem, você não terá uma segunda chance. Isso tem sentido ou não? É completamente sem sentido. Algumas coisas podem ter algum sentido para vocês. Talvez você prefira a praia à rua, mas quando você põe tudo junto, não faz sentido nenhum, faz? É assim que muitas pessoas, e até você, pode ver a fé católica nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos. Enquanto eu cresci como católico nos anos 70 e 80, tinha algumas coisas que eu podia entender. Eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria trabalhar pela justiça para outras pessoas, eu queria alimentar os famintos. Isso são coisas que eu entendia e que eu podia me relacionar. Mas tinha várias outras coisas que eu estava aprendendo nas aulas de religião que não faziam sentido nenhum para mim. Eu não sabia o que tinha a ver comigo, de forma alguma. Um Deus, 3 pessoas, a concepção imaculada, o parto virginal, purgatório. Somente um padre pode ser padre. Somente um homem pode ser o padre. Por quê? O que tudo isso significa? Eu não sabia. Era completamente sem sentido, como esse parágrafo, porque ninguém me deu a chave. Ninguém me deu a chave de interpretação. Porque ninguém me deu a chave que me dava o significado, até que eu descobri a teologia do corpo. João Paulo me deu me deu a chave. E aí, de repente, tudo o que a Igreja Católica fala, mesmo as coisas mais controversas, tudo se abriu para mim. E começou a fazer um sentido lindo. E foi como de repente eu pudesse ver em 3D. Vocês querem que eu te dê a chave que destranca esse mistério, que faz tudo fazer sentido? Então eu vou te dar a chave. Tá pronto? Você tem uma imagem de uma chave no guia de estudo. Eu quero que você escreva essa palavra bem aí nessa chave. Se você tem uma caneta, escreva aí, pipa. Como vamos empinar uma pipa. Vocês têm pipa aqui no Brasil, certo?
Eu quero que vocês pensem nessa palavra. E agora nós vamos ler esse parágrafo mais uma vez e vamos ver o que acontece. Tá pronto? Prontos? Jornal é melhor que revista? O litoral é um lugar melhor do que uma rua? Para começar, é melhor correr do que caminhar. É preciso alguma habilidade, mas é fácil de aprender. Até crianças pequenas podem gostar disso. Pássaros raramente se aproximam. A chuva, entretanto, molha rapidamente. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa podem causar problemas. Precisa de muito espaço. Se não houver complicações, tudo vai ficar em paz. Uma pedra pode servir como uma âncora, mas se as coisas soltarem, você não terá uma segunda chance. Com sentido agora? Com sentido? A mesma coisa acontece. O que aconteceu para a gente aqui vai acontecer para toda a nossa fé, e tudo que a igreja nos ensina vai fazer um sentido maravilhoso se nós usarmos a chave que João Paulo II nos deu na Teologia do Corpo. Se nós usarmos a chave que João Paulo II nos deu na Teologia do Corpo, tudo que a Igreja Católica ensina vai fazer sentido, tudo. E nós vamos ver que esses ensinamentos não foram inventados por seres humanos. Esses ensinamentos vêm de Deus. E faz o mundo fazer um sentido muito lindo. Qual é a chave? A chave é o nosso corpo. Nós temos que entender os nossos corpos. Nós temos que entender o sentido do desígnio de Deus. O sentido do sinal. Designare. Desígnio. O que isso significa? Essa é a chave que vai destrancar tudo para a gente. Olha para a citação 1b. Essa é a palavra, a tese mais importante da Teologia do Corpo. Se você não souber, eu vou deixar eu contar isso. Teologia do Corpo é uma coleção de 135 palestras que João Paulo II deu. Na verdade, ele só deu 129, mas ele escreveu 135 palestras. E é uma reflexão bíblica sobre os nossos corpos, sobre o significado dos nossos corpos. E aí a gente vai pegar a chave que vai destrancar o mistério do universo. Então, por favor, tenha um pouco de... Nós temos apenas 3 palestras. A Teologia do Corpo são 135. Então, hoje nós estamos apenas na superfície da superfície da superfície. Mas se hoje... Se nós pegarmos o seu interesse para poder aprender mais, então o nosso tempo passado juntos vai ser muito bem passado. Então, agora na citação 1b, eu vou pegar todas as 135 em apenas um resumo. Essa é a citação mais importante, a principal ideia. Vocês estão prontos? Há um sinal que eficazmente transmite, então verdadeiramente comunica. Tem um sinal que eficazmente transmite no mundo visível o mistério oculto no Deus da eternidade. Deus é invisível. Nós não podemos ver Deus.
Mas, entretanto, São João Paulo nos diz, São Paulo diz que aquilo que eu vi com os meus olhos, que eu peguei com a minha mão, tudo aquilo que eu vi é o que eu proclamo para vocês. Eu vi e eu toquei isso. Como? Como São João pôde ver o mistério de Deus com seus olhos e encostar com as mãos dele? Como que isso é possível? Porque o Verbo de Deus se fez carne. Nós podemos pegar a Theotokos, colocar o Theotokos. Theotokos é a portadora de Deus, a portadora de Deus. É possível a gente desligar algumas luzes para poder melhorar, fechar as cortinas, para deixar a imagem melhor, desligar essas luzes que estão próximas do palco. Isso, essa daqui, essa Tiba, isso. As cortinas também. Isso, está melhor, está melhor. Essa é a sagrada arte sagrada da nossa igreja, chamada Theotokos, a portadora de Deus. Essa é a teologia do corpo. Bem aqui. Se parece estranho de falar que os nossos corpos, como uma teologia, o estudo de Deus, João Paulo II diz que não deveria ser estranho para nós se nós acreditamos na encarnação. Se nós acreditamos no Natal, nós acreditamos na teologia do corpo. Pelo fato de que a palavra de Deus se fez carne, São João Paulo II disse, pelo fato de que o Verbo de Deus se fez carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Ele disse. E preste atenção, é sempre revelado através do masculino e feminino juntos. Deus mandou o seu filho dele, uma criança homem, nascido de uma mulher. A mulher tem um papel decisivo nesse mistério. Sem a mulher, não há encarnação. Na verdade, é a mulher, é a Maria, que dá a carne a Deus. É Maria, que dá a teologia um corpo. Minhas queridas irmãs, você sabe quem você é? Toda mulher participa desse mistério. Toda mulher. Em qual mistério? Minhas queridas irmãs, você sabe o que o seu ventre é? Se Natal é verdadeiro, então o corpo da mulher, mais especificamente o ventre da mulher, se tornou a moradia do Supremo Deus, do Deus Altíssimo. O ventre da mulher se tornou o céu na terra. Minhas queridas irmãs, vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem quem vocês são? Vamos continuar a leitura, tem mais. Vamos lá para 1b. Há um sinal que eficazmente
transmite, que é a chave que desvenda o mistério de Deus. O sinal é constituído na medida em que ele é um corpo, através de sua masculinidade visível e feminilidade. É o corpo, na sua visibilidade, que faz o mistério de Deus visível. E aí João Paulo II continua. Isso é muito... Eu vou ler e depois explicar, porque é muito denso. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. O espiritual e o divino. Ele foi criado para manifestar, foi criado para transformar no mundo, transferir para o mundo real o mistério oculto na eternidade em Deus, e assim ser um sinal eficaz disso. Isso é uma teologia densa. Vamos abrir e explicá-la. Transferir. Vamos trabalhar essa palavra, transferir. Em inglês, a gente fala de uma transferência bancária. Eu pego de uma conta e transfiro para outra conta. É também a mesma coisa no Brasil, certo? Então, Deus quer transferir o seu mistério invisível da sua conta bancária celestial para o banco da terra. Como é que ele faz isso? Há duas grandes transferências de Deus. A primeira é o mistério da criação em si mesmo. O mistério da criação é a primeira transferência do mistério de Deus do céu para a terra. Porque toda a criação é sacramental. Pense assim. Se você quer entender o coração de Michelangelo, o grande artista, é muito importante que você estude a sua arte, porque a arte é a linguagem do coração. Se você quer entrar no coração de Michelangelo, estude a sua arte. Se nós queremos entrar no coração de Deus, a gente deveria entender a sua arte. E a sua arte é todo o mundo criado. Então eu vou te fazer essa pergunta. Qual é o seu lugar preferido na obra da criação de Deus? É a praia? É a montanha? É uma floresta? Qual foi o seu lugar, quando criança, qual era o lugar preferido de ir? Tinha um lugar especial, uma árvore que você gostava de subir, um jardim? Quando era o parque que você gostava de ir brincar quando você era criança? Qual eram as coisas que você, como menino ou menina, que você colecionava das criaturas de Deus? Você guardava pedrinhas? Você colecionava folhas? Você colecionava flores? Estas coisas são muito importantes para o nosso coração, porque nós as colecionamos, nós as juntamos para nós, porque elas atraem o nosso coração. Quando eu era menino, eu amava de ninhos de passarinhos. Eu subia as árvores procurando por ninhos de passarinhos. Eu nunca pegava um se havia ovos dentro, mas quando eram ninhos abandonados, eu pegava e guardava e colecionava. E eu gostava de estudar como é que os pássaros montavam um ninho. Isso me fascinava o meu coração como criança. Isso era uma maneira que Deus falava ao meu coração, falou ao meu coração. Eu amo
Eu amava, quando eu era menino, eu gostava do meu cachorrinho. Eu tinha 6 anos quando meu pai me deu um cachorrinho de uma loja. E eu tinha visto esse cachorrinho pela janela da loja e eu dizia, eu quero tanto. E eu vi esse cachorrinho pela janela da loja e eu pedi para o meu pai, por favor, vamos ter um cachorro. E ele dizia, não. E o meu coração se afundou de tristeza. Mas alguns dias depois, ele chegou em casa com uma surpresa. E esse cachorrinho pulou da caixa e foi direto para o meu coração, pulou para mim. Mas eu tive algumas tragédias com cachorros depois. Esse cachorrinho, eles tiveram que dar esse cachorro alguns anos depois. Porque ele nunca se tornou um cachorro educado e destruiu os tapetes da nossa casa. E meus pais ficaram raivos, não queriam mais fazer a sujeira do cachorro. E deram um cachorro, então. E meu coração, o meu coração quebrou, ficou destruído com a perda do meu cachorrinho de estimação. E eu disse, nunca mais, eu disse para mim mesmo, nunca mais eu vou amar um cachorro. E eu então escondi meu coração. Alguns anos depois, meu pai trouxe um outro cachorrinho, um outro filhote. E eu falei, não vou me acostumar com esse cachorro, não vou dar atenção a ele. Eu não quero sofrer de novo tendo que dá-lo um dia. Não vou me apegar a ele. Mas durou só 2 dias. Aí o cachorro pulou de novo em cima de mim e me conquistou. Mas 2 anos depois, esse cachorro morreu numa tragédia. Foi estrangulado por um outro cachorro no quintal da nossa casa. Foi horrível. E eu fiz um voto eu tinha 14 anos e eu fiz um voto para mim mesmo. Nunca mais eu vou deixar um cachorro entrar no meu coração. Nunca, nunca, nunca mais. E naquele dia eu fiz um grande mal ao meu coração. Fiz um grande mal ao meu coração. Somente 30 anos depois, quando eu estava num retiro, e o Senhor sussurrou ao meu coração. Eu ficava tendo um sonho com um cachorro, eu criança, e um cachorro pulando em mim. E o diretor espiritual do meu retiro me ajudou a entender que o meu coração estava escondido na morte do meu cachorro e eu precisava abrir meu coração novamente. O diretor espiritual me fez entender isso, mas eu estava com medo. Eu estava com medo porque tinha me causado tanto sofrimento. Então eu disse ao padre que estava me orientando no retiro. Eu estava confessando, eu posso escolher a minha própria penitência? Nessa confissão. E ele disse, você me diz o que você está pensando, eu vou rezar a respeito e vou dizer se pode ou não, se é a sua penitência, você mesmo escolher. E eu disse, eu acho que a minha penitência deve ser conseguir um cachorro para minha família. Dar um cachorro para minha família. Ele fechou os olhos, ele rezou um pouquinho, ele abriu os olhos e disse, pode sim, essa é a sua penitência. Compre um cachorro. Nós temos um cachorro nos últimos 8 anos. E esse cachorro é uma medida que eu tenho como eu estou tocando ou não com as coisas do meu coração. Se eu estou com raiva do cachorro, eu sei que alguma coisa está errada no meu coração. Se eu permito que o cachorro me lamba, brinque comigo, eu sei que o meu coração está livre. É uma história longa. Eu não tinha planejado contar isso para vocês, mas eu estou tentando ouvir o Espírito Santo e o que ele está tentando me dizer é que talvez essa história tenha sido muito importante para alguém aqui, porque há maneiras com que nós fechamos o nosso coração e quando fechamos o nosso coração acaba se tornando perigoso para nós. Talvez Deus fale para você através dos animaizinhos de estimação que você tem. Parece uma coisa boba, mas não é boba. A criação é o número 1, é a maneira número 1 com que Deus fala para nós. Depois a gente vai para a Escritura. Antes de ter a Escritura, nós temos a criação.
Deus nos fala através daquilo que Ele fez. Quais são as coisas da natureza que você ama, das coisas que Deus criou? A criação é a primeira maneira com que Deus transfere seu mistério do céu para a terra. E qual é a criação, a coroa da criação? Nós somos a obra-prima da criação. Nós somos a obra-prima da criação, a coroa da criação. Se nós tivermos que entender o significado da nossa humanidade, nós temos que ir atrás do plano original que Deus planejou, que Deus pensou. Isso é muito importante. Lembra da conversa que nós vemos quando os fariseus, nós vemos o Evangelho, quando os fariseus vão conversar com Jesus e o questionam a respeito do divórcio. Eles dizem, é bom que um homem, o Senhor é favorável que um homem se separe de uma mulher? Vocês não leram? Jesus responde que no princípio Deus fez homem e mulher e os chamou os dois a serem uma só carne. Vamos parar aqui neste momento e vamos pensar a importância dessas palavras. Por que Jesus nos leva a essa expressão no princípio? Porque no mundo que nós vivemos tem sido ferido gravemente pelo pecado original. O mundo no qual vivemos e a forma como nós vivemos os nossos desejos e a forma como nós experimentamos os nossos corpos hoje em dia não é o jeito com que Deus planejou. Você já pensou alguma vez por que é tão difícil para os homens e as mulheres se amarem? Eu sou casada há 23 anos. E não é fácil. Não é fácil para um homem e a mulher amarem uns aos outros. Eu causei a minha mulher muita dor e a minha mulher me causou muita dor. Nunca foi suposto para ser assim. Não era para ser assim. Não era para ser tão difícil. Alguma coisa foi errado no nosso coração que faz tão difícil amar. E Jesus diz que no princípio não era assim. Se nós queremos entender o desígnio de Deus, nós temos que voltar ao princípio. Então vamos fazer isso. Vamos voltar para o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você sabia que 350 milhões de anos atrás, a Terra era uma coisa marrom, não tinha cor. Não tinha cor. Sabe o que trouxe cor para o planeta Terra? Alguém sabe o que trouxe cor para o planeta Terra? A diferenciação sexual das plantas foi isso que trouxe a cor para a terra. A gente pode colocar uma flor, por favor? Nós temos aquelas flores, na verdade. E tem uma razão porque nós gostamos de rodear Maria com flores. Nós vamos voltar isso depois. A importância, a conexão entre Maria e flores é muito importante. Você pode vir para seu guia de estudos, para a parte 2, nessa parte de desígnio, em que diz o mistério oculto, que diz, eu acredito que seja a página 16, nosso corpo conta uma história. Você sabe o que uma flor é? A flor é o órgão reprodutor da planta.
A flor é aquilo que permite as plantas a ser frutíferas e multiplicar. E olhando para o livro de Gênesis, Deus convidou toda a criação a ser frutífera e multiplicar. Primeiro as plantas e as árvores, e depois os animais. Ele criou os dois de 2 a 2, macho e fêmea, e os convidou a ser frutíferos e multiplicar. Toda a criação está cantando uma canção de amor. Você já pensou nisso? O que os pássaros estão cantando? Sabia que de 9 a 10 vezes as canções dos pássaros é uma canção de casamento. Você sabia que no verão, quando você escuta os grilos cantando, é porque eles estão chamando para casamento para fazer pequenos grilinhos? Somente os machos dos grilos cantam. Isso é uma lição de teologia. Lembre-se, Deus é o noivo e nós somos as noivas. Deus é aquele que canta para nós. Deus canta uma canção de amor para nós. Assim como os grilos cantam para as fêmeas, a primeira frase dessa canção dos grilos é um chamado. Os grilos machos estão chamando, assim como Deus está nos chamando. Ele está nos chamando. E a segunda parte da canção é a parte de reverenciando, assim, cortejando, é porque a fêmea está chegando perto do macho, e aí o macho ele começa a reverenciar, então, nós escutamos esse chamado de Deus e nós estamos nos aproximando. Então, nós estamos nessa segunda parte dessa canção. Mas assim como nós vamos chegar na terceira parte da canção, essa terceira parte é uma canção de consumação. Assim como que o macho e a fêmea começam a fazer bebês. Toda a criação conta essa história. Vai para a parte 1A, na página 16. A meta em toda a natureza é a vida. Cada coisa viva na criação é designada para reproduzir. Cada planta, cada árvore, cada arbusto, cada folha de grama conta a história de uma semente que foi recebida em um solo fértil. Na verdade, quantas vezes Jesus usa falando sobre a semente para falar do reino e campos e fertilidade. Jesus nos diz preste atenção como que as flores crescem. Nós já paramos para poder dizer sim a esse convite. Preste atenção nas árvores, em tudo, nos frutos, porque toda a criação é uma teologia, uma lição de teologia. O seu amor por pedras, o seu amor por pássaros, por insetos, o meu amor por cachorros, por ninhos. Isso são formas que Deus está nos tentando ensinar sobre Deus, sobre a vida, sobre quem Ele é, e nós temos que prestar atenção. Se Deus fala por nós através do mundo natural, então é claro que uma das formas principais é acasalamento e fertilidade, cópula e doação da vida. Alguém precisa ser cego para não reconhecer este infindável cântico de amor e vida por todos os lados. Você está escutando a música que Deus está tocando em toda a sua criação? Presta atenção. Adivinhe. Nós somos a coroa da criação.
Look at quote 1C. Vai para a citação 1C. Quote 1C. 1C. This is from Peter Kraft. Isso é de Peter Kraft. Já lhe ocorreu que a sexualidade humana é derivada da sexualidade cósmica? O que nós somos e tudo mais também é, embora em diferentes maneiras e em diferentes graus. E isso significa que a sexualidade percorre de forma ascendente e descendente todo o caminho à escada cósmica. Toda a criação proclama da forma própria do amor de doação de Deus. Mas nós temos algo que os pássaros e as plantas não têm. Nós temos liberdade. O que nós vamos fazer com a nossa liberdade? Nós vamos entrar nessa canção de amor e aprender a responder? Nós vamos aprender a dançar nessa dança de amor de Deus? Esse é o objetivo da nossa vida, de escutar essa dança e dançar com ela. Mas todos nós usamos a nossa liberdade de uma forma errada. Isso é o pecado original. Nós usamos a nossa liberdade e nós saímos dessa canção de amor. Os nossos primeiros pais saíram dessa canção de amor e foram seguir o caminho próprio. Eles foram seguir os seus próprios desígnios. Nós não gostamos do desígnio de Deus. Nós vamos fazer a nossa própria desígnio. E porque nós descendemos desses pais originais, nós herdamos esse erro. E o nosso coração está em desordem. É por isso que Jesus nos aponta de novo ao princípio. De novo ao princípio, de volta ao princípio é onde que nós descobrimos quem nós somos como homem e mulher. Posso ter um pedaço de papel? Você pode me dar um pedaço de papel? Muito obrigado. Eu quero fazer uma pequena demonstração. Quero que vocês imaginem que essa é a pintura mais bonita que vocês já viram na vida de vocês. Façam de exclamação. Obrigado. Essa pintura, o que tem nessa pintura? Não é um arco-íris duplo. É mais bonito do que um arco-íris duplo. A pintura mais bonita que Deus criou somos nós. Nós somos a pintura mais maravilhosa que Deus criou. Isso é uma pintura de um homem e de uma mulher do jeito que Deus os criou no princípio, quando estávamos nus e não tínhamos vergonha um do outro. E continua sendo a pintura mais bonita que nós podemos imaginar. Todo artista de qualquer cultura sabe que ser um mestre artista, você tem que saber ser mestre na forma do corpo humano. Porque o corpo humano, na sua forma nu, é a coisa mais bonita que Deus criou. O que nós estamos aprendendo na teologia do corpo é que essa pintura é um sinal do mistério celestial eterno, o mistério do céu. Vamos voltar para a página. O título é a analogia esponsal. A analogia esponsal. Página 14. The great spousal analogy. A grande analogia esponsal. Página 3, página 14. A Escritura usa muitas imagens para nos ajudar a entender o mistério de Deus e o coração do seu plano de amor para nós. Entretanto, como João Paulo II explica, a imagem esponsal tem proeminência definitiva em nos ajudar a entender o mistério de Deus. Em outras palavras, essa pintura é o sinal fundamental de que Deus nos deu para entender o próprio mistério de Deus. Pense nisso.
Qual imagem a Bíblia usa mais do que qualquer outra para entender o amor de Deus? Ele usa essa imagem. Deus usa essa imagem para nos ensinar. É a imagem de um matrimônio. Porque nós vemos nos corpos nus de um homem e de uma mulher, nós vemos o que São João Paulo II chama de o significado esponsal dos corpos. Os nossos corpos têm um sentido esponsal, porque nossos corpos, eles demonstram que nós somos chamados a ser uma só carne. O corpo de um homem não tem sentido em si mesmo. Você alguma vez já parou olhando lá no banheiro, tomando banho, vocês homens? Por que, meu Deus? Por que você me fez assim? Eu sou o único homem que já fez essa pergunta? Mulheres, não riam muito alto, não. O corpo de vocês também não faz muito sentido por si mesmos. Mas vendo na luz um do outro, a não ser que sejamos cegos. E esse é que é o problema, é que o mundo moderno, ele é cego. Mas se nós abrimos nossos olhos, nós descobrimos o desígnio de Deus. O homem é desenhado para a mulher, para ser dado a ela. E a mulher é desenhada para o homem, para ser um dom para ela. E o dom que um ao outro dá é tão poderoso, o dom de um para o outro é tão poderoso que você existe. Graças a Deus pela união sexual dos seus pais. Eu sei que nós não gostamos de pensar no nosso pai, na nossa mãe, no ato sexual, é verdade. Não pense muito nisso, mas você devia agradecer a Deus todos os dias pela união sexual dos seus pais, porque sem esta união sexual você não existiria. Eu tenho uma pintura, uma foto, na verdade, da sua concepção. Gostaria de ver uma foto da sua concepção? Vamos dar uma olhada. Você ficou apavorado, né, do que eu ia mostrar. Vocês sabem quão belo isso é? Que isso é extraordinário, isso. Quando você foi concebido, havia 500 milhões de espermatozoides na direção de um óvulo. 500 milhões de espermas correndo numa corrida frenética para alcançar o óvulo. E porque esse conseguiu, você existe. Se tivesse sido qualquer outro que tivesse alcançado o óvulo primeiro, você não existiria. Mas pense bem. Você não é fruto da união dos seus pais, mas dos pais e 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 dos pais, olhando para trás até o princípio da criação. Para cada união sexual da sua família, na história da sua família, dos seus ancestrais, se tivesse sido qualquer outro esperma que tivesse alcançado o óvulo primeiro, você não existiria. É um milagre que a gente exista, que você exista. É um milagre. Isso é uma revelação do mistério de Deus.
Todas as vezes que Deus faz uma aliança com seu povo, sempre há um chamado para serem frutíferos e multiplicarem. Sempre há um chamado para acontecer isso. Por quê? Porque frutificar é a imagem principal do amor infinito, frutífero que dá a vida de Deus. Porque João Paulo II diz, como ele Deus não é um Deus solitário. Deus é uma família. Deus não Deus não é um solitário, é uma comunhão. É uma comunhão de três pessoas. É um Deus vivendo numa troca contínua de amor e de vida. E quando no livro de Gênesis a gente lê que Deus diz, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, ele diz, se a Trindade está fazendo uma conversa entre si, então vamos fazer uma criatura à nossa imagem, do jeito da nossa vida frutífera, homem e mulher, eles o criaram e eles os abençoaram, e eles disseram para eles, multiplicai-vos e sede frutíferos. No evento normal das coisas, quando a união de dois gera uma terceira. E aí a gente pega um mistério, uma pequena luz do mistério da Trindade. Temos que tomar cuidado. Não estamos dizendo que Deus é sexuado. Deus não é sexuado. Deus não é feito à nossa imagem e semelhança, homem e mulher. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Não podemos dizer que Deus é sexuado, mas podemos dizer a sexualidade humana, essa pintura, é para ser um pequeno sinal do que é o céu. Através do Antigo Testamento, Deus fala do seu amor para o seu povo, sempre como um noivo que ama a sua noiva. 3A. God loves as a bridegroom, says Pope Benedict XVI, as a lover with all the passion of a true love. Again. Thus, 3A. Listen to this. Deus nos ama como um noivo. Vamos ouvir isso. Que coisa maravilhosa. Thus, God's love for us. Portanto, o amor de Deus por nós se transformou em Eros. Ouviram isso? O amor de Deus por nós fez os profetas descrevem o amor por seu povo usando imagens eróticas. Eros é assim extremamente capaz de purificar-se e tornar-se um com o ágape, amor divino. Nós podemos, pois, ver como o Cântico dos Cânticos. O que é o Cântico dos Cânticos? É a poesia erótica da Bíblia. O Cântico dos Cânticos finalmente se transforma descreve a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. Assim, o Cântico dos Cânticos torna-se uma expressão da essência da fé bíblica. Ouviram isso? O que é a essência da fé bíblica? O que é a essência da fé bíblica? Nós podemos em inglês usar 5 palavras para definir. Em português são 4 palavras, bastam 4 palavras. Vamos lá. Deus quer casar-se conosco. Em inglês são 5, em português 4. Deus quer casar-se conosco. Sabiam disso? A Bíblia começa com esse casamento, com essa união, mas termina a imagem a Bíblia termina no final com esse matrimônio. É assim que a igreja na arte sacra explica o casamento, o matrimônio do Cordeiro. Gênesis fala desta primeira pintura do homem e da mulher. E no livro do Apocalipse vai contar essa história do matrimônio de Cristo com a igreja. Esta é a igreja, Cristo e a igreja.
Todo o propósito dessa pintura primeira é nos apontar este destino, o casamento com Deus, o matrimônio com Deus. Vamos fazer uma pergunta. Se há um inimigo que quer nos impedir de ir para o céu, e nessa pintura é o maior sinal de que Deus nos deu na terra para nos levar para o céu, como é que o inimigo se sente com relação a essa pintura? Ele odeia essa pintura com toda a sua fúria diabólica. Então, desde o princípio, Satanás, o grande inimigo, buscou atacar essa pintura. E parece que hoje em dia, no século 21, Satanás, ele tem grande força para destruir essa pintura. O que aconteceu com essa pintura, com o pecado original? Foi muito distorcida e amassada. E aqui é o erro que muita gente faz durante a história, especialmente pessoas religiosas. E eu falo isso entre aspas porque eu falo de uma falsa religião. Mas uma falsa religião olha para essa pintura na sua forma amassada e nós pensamos que isso é lixo. Então qual é a solução para isso que a gente pensa? Joga fora. E nós começamos a crescer pensando nisso. O espírito é bom, corpo ruim. E essa não é a nossa fé. Essa não é a nossa fé. Isso é uma heresia que a Igreja Católica já condenou de novo e de novo e de novo. É uma heresia que vai por muitos nomes. É maniqueísmo. É gnosticismo, é jansenismo, é rigorismo, puritanismo. Não é catolicismo. Dois homens no século XX, muito famosos universalmente, foram nessa lixeira puritana e começaram a falar para o mundo moderno: vocês não podem jogar isso fora. Um deles era Hugh Hefner, o fundador da revista Playboy nos Estados Unidos e um dos principais arquitetos do mundo pornográfico que nós vivemos hoje. Hugh Hefner disse que eu comecei a revista Playboy como a minha resposta pessoal para o machucado e a hipocrisia do puritanismo no meu crescimento cristão. Do meu ensinamento. O Hugh Hefner está correto em dizer que a gente não deve jogar isso fora? Sim, ele estava certo. Nesse ponto ele estava certo. Mas aonde que ele estava errado? Com consequências terríveis para o mundo inteiro. Onde que ele errou? Ele deixou a pintura dessa forma, na sua forma distorcida. E ele começou a dizer ao mundo moderno: você não quer olhar para isso? Você não quer olhar para isso? E porque 99% de nós fomos criados nessa dieta do passar fome, da inanição, quando Hugh Hefner começou a mostrar para a gente o fast food, começamos a falar: sim, eu quero olhar para isso, eu estou com fome. Mas eu quero te perguntar isso. 65 anos depois, nós estamos sexualmente liberados ou nós estamos viciados sexualmente? Nós estamos viciados porque nós estamos direcionando o Eros não para o infinito, mas para essa versão completamente distorcida que nunca pode nos satisfazer. E toda vez que nós voltamos para mais, começa a ficar mais distorcida. E a gente volta para mais e fica mais distorcida.
E é por isso que a sexualidade que Deus criou é quase irreconhecível no mundo de hoje. Porque nós distorcemos e distorcemos e distorcemos, além de qualquer reconhecimento. Mas lembre-se, eu tenho pés maravilhosos. Eu venho compartilhar boas notícias de muita alegria. Deus nunca abandona as suas pessoas. Na mesma época que o Hugh Hefner começou a Playboy, um padre jovem polonês chamado Karol Wojtyla, que depois ia ser conhecido como João Paulo II, Papa João Paulo II, que depois ia ser conhecido como São João Paulo II. Ele também tirou isso do lixo nos anos 50 e começou a dizer para o mundo moderno: você não pode jogar isso fora. Mas São João Paulo II fez algo que Hugh Hefner não fez. Pois refletindo em cima dos planos originais de Deus para o corpo, refletindo no que Cristo fez na cruz, colocamos a cruz da unidade. Isso foi o que Cristo fez. Ele consumou o casamento místico. Isso é Cristo. Essa é a sua noiva, a igreja. Maridos, amai suas esposas como Deus, amai a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E é por essa razão que o homem deixará seus pais e se unirão os dois em uma só carne. E é um grande mistério e se refere a Cristo e a igreja. Cristo é aquele que deixou o pai dele no céu, que deixou a casa da mãe materna, que deu seu corpo para sua noiva, para que nós, noivas em Cristo, possamos nos tornar uma carne com Ele. Onde que nós nos tornamos uma carne com Cristo? Na Eucaristia. Na Eucaristia. É aí que Cristo, o noivo, diz para sua noiva: este é o meu corpo dado por vós. É por isso que apenas um homem pode ser padre. Porque a Eucaristia é a consumação do casamento. Lembra que a gente teve um altar aqui. O que aconteceu nesse altar? Cristo, o noivo, disse à sua noiva: este é o meu corpo dado a vós. Se uma mulher tentasse fazer a Eucaristia, a relação ia ser noiva para noiva. E não teria possibilidade de uma união santa. Não teria uma possibilidade de vida nova. Meus irmãos e irmãs, sabe o que acontece aqui nos pés da cruz? Cristo absorveu todas as nossas feridas, todas as nossas distorções. E sabe o que aconteceu na ressurreição? Vamos colocar o ícone da ressurreição, quando ele está tirando Adão e Eva do chão. Na ressurreição, você sabe o que Jesus fez? Nós temos? Só um minuto. Yes, no? Sim, não? We're looking for it. Nós estamos procurando. It'll be worth. Here we go. Aqui está. What did Jesus do in the o que Jesus fez nessa ressurreição? Ele tirou Adão e Eva dos caixões deles. E isso aconteceu com essa pintura. Ela foi sendo aberta pela ressurreição de Jesus. E é isso que a teologia do corpo nos mostra. Ela abre toda essa pintura, toda essa distorção, para que a gente possa descobrir quem nós somos e quem Deus realmente é. Aleluia. 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 Palmas, palmas.
Eu quero o Mike Mandioca que vem aqui. Where's my brother Mike? Cadê meu irmão Mike? Mike, are you here? Mike, você tá por aí? He's coming. Ele tá vindo, tá vindo. Mike is gonna sing for Mike vai cantar pra gente a song uma canção about marriage. Sobre casamento. But I want you to understand. Mas eu quero que você entenda isso. This song about marriage. Essa canção sobre casamento. Yes, it's a song about this painting. Sim, é uma canção sobre essa pintura, sobre o amor de um homem e uma mulher. Mas lembre que esse propósito dessa pintura é para nos apontar. O propósito dessa pintura é nos apontar para o casamento de Cristo e a igreja. E à medida que você vai escutando essa canção sobre o amor de um homem e uma mulher, lembre-se como Cristo ama a sua igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós temos a letra. Você pode ler a letra, tudo bem, mas eu quero que você preste atenção mais na melodia e no ritmo e nos sons, porque isso vai falar ao seu coração. E eu vou te dar uma pequena chave para destravar essa poesia das letras. Na história da igreja, tem uma tradição que o crucifixo era de uma árvore de oliva, uma oliveira. Então, o Mike fala sobre essa oliveira. E é uma referência ao que Santo Agostinho diz sobre a cama do casamento, o leito nupcial da cruz. No leito nupcial da cruz é onde que Jesus dá o seu corpo para a noiva. Que dá o corpo para a noiva, e nós nos tornamos um com Ele. Come down, young lady, come marry me. Lay down, young lady, where time can see. Carry you, though we are apart, and when I go, will you wait for me at the olive tree, and I'll return to you. Count the days I'm gone.
around you, mother. Your world went by. Sweet time, my lover. And dry your eyes. My day has come. I will carry you, though we are parted. And when I go, will you bury me with the olive tree? 'Cause I will wait for you. Don't count the days I'm gone. Muito bem.